Você não pode construir aquilo que não consegue enxergar. Uma cidade vista do alto durante a noite. Prédios corporativos, bolsa de valores e mercados. Empresários em uma sala de reunião. Uma mesa de conselho. Mapas, documentos e projetos. Uma pessoa. Várias pessoas. Olhando e desvendando a cidade através de uma janela. A Bíblia como base. 12 colunas, uma visão eterna, lideranças com propósito, influências que transformam, um legado que permanece. Existem pessoas que olham para o mundo e vão enxergar problemas. Existem pessoas que olham para o mundo e vão enxergar oportunidades. Existem pessoas que olham para o mundo e vão enxergar crises. E existem aquelas que conseguem enxergar aquilo que ainda não existe. Toda grande construção começa com uma visão. Antes de existir uma empresa, alguém enxergou uma solução. Antes de existir uma cidade, alguém enxergou um projeto. Antes de existir uma revolução, alguém enxergou o futuro. Antes de uma geração ser transformada, alguém precisa receber uma visão. O mundo não é transformado por pessoas que apenas observam o presente. O mundo é transformado por pessoas que conseguem enxergar o futuro e construir o presente. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. Qual é a origem da visão que governa a sua vida? Porque nem toda visão vem de Deus. Algumas visões, elas nascem do ego, outras nascem da ambição, outras nascem do medo. Mas existe uma visão que não termina em nós mesmos. É uma visão que constrói, é uma visão que serve, é uma visão que transforma. Uma visão que atravessa gerações. E esta é a primeira conversa, a primeira live das 12 colunas do reino. E hoje nós vamos falar sobre a coluna que determina a direção de todas as outras. A visão. Pega caneta, papel, compartilha com 3 pessoas que você queira, pessoas que queiram empreender, que queiram descobrir as 12 colunas do reino, que venha construir.
As 12 Colunas do Reino. Episódio 1. A visão. Você não pode construir aquilo que não consegue enxergar. Liderança, propósito, influência, legado. Nós vamos estudar todas as 12 Colunas do Reino. Sejam muito bem-vindos às 12 Colunas do Reino. Este não é apenas um programa sobre liderança. Não é apenas um programa sobre negócios. Não é apenas um programa sobre influência. Este é um espaço para homens e mulheres que compreenderão que posição, capital, liderança, influência vão carregar responsabilidades. Estamos vivendo uma geração em que muitos querem poder, mas poucos querem responsabilidade. Muitos querem recursos, mas poucos estão preparados para administrá-los. Muitos querem construir algo grande, mas poucos estão dispostos a construir algo que permaneça. E as 12 colunas do reino nascem exatamente para conversar com aqueles que não querem apenas participar da história, mas querem construir a história. Pessoas que lideram empresas, pessoas que administram recursos, pessoas que vão influenciar mercados, pessoas que vão formar culturas, pessoas que lideram famílias, organizações, igrejas, projetos e gerações. E a nossa pergunta não é apenas quanto você pode conquistar, mas tem uma pergunta mais importante. E a pergunta é: para que você está sendo preparado? Porque a visão ela vai determinar a direção. E a direção determina o destino. E, consequentemente, legados. Onde você está no momento? E a grande pergunta deste episódio é se você recebesse hoje todos os recursos necessários para realizar aquilo que está no seu coração, você saberia exatamente o que construir, onde construir, como empreender, como investir? Então, se você tivesse capital, pessoas, tecnologia, influência, acesso, autoridade, recurso, você saberia onde colocar com propósito? Ou simplesmente aumentaria aquilo que já está fazendo? Veja, essa pergunta ela é fundamental. Não pule, não passe, não despreze, porque muitas pessoas não estão limitadas pela falta de recurso, às vezes. Elas estão limitadas pela falta de visão. E em alguns casos, o maior perigo não é Deus não entregar recursos. O maior perigo é receber recursos antes de possuir maturidade para saber onde colocá-los. Talvez você me pergunte, mas realmente, o que é visão? E eu começo te dizendo que visão não é apenas um sonho. Um sonho pode ser algo que você deseja. Mas uma visão
É algo que você consegue enxergar. Enquanto o desejo diz, eu gostaria que isso acontecesse, uma visão diz, eu consigo ver aquilo que ainda não existe e estou disposto a construir para que exista. O sonhador, ele espera. O visionário, ele se posiciona. O sonhador, ele imagina. O visionário, ele organiza. O sonhador, ele deseja. O visionário assume responsabilidades. Visão é a capacidade de enxergar no presente aquilo que Deus deseja manifestar no futuro. Visão é a capacidade de enxergar no presente, no aqui, no agora, aquilo que Deus deseja manifestar no futuro. Vou fazer uma diferença entre ambição e visão, e este é um dos pontos mais importantes aqui deste episódio, deste primeiro episódio. Nem toda grande ambição, ela é uma visão. Algumas pessoas querem crescer porque desejam ser admiradas. Querem dinheiro porque desejam segurança. Querem influência porque desejam ser reconhecidas. Querem poder porque desejam estar no controle. Mas a visão do reino, ela começa com uma pequena diferença. Uma pergunta. Mas uma pergunta diferente. O que pode ser construído através daquilo que Deus colocou em minhas mãos? Veja se você consegue responder. O que pode ser construído através daquilo que Deus colocou em minhas mãos? Veja, eu posso ter ambição sem propósito. Quanto posso ganhar? Como posso ser reconhecido? Como posso controlar? Como posso acumular? Como posso ser lembrado? Mas se você olhar na visão do reino, a parte de que diz quanto eu posso ganhar, a visão do reino diz quanto a partir disso eu posso construir. Quando a ambição diz como posso ser reconhecido, a visão do reino diz quem posso servir. Quando na ambição você diz como posso controlar, a visão de reino é como posso liderar. Quando a ambição diz como posso acumular, na visão de reino diz como posso administrar. Se na ambição diz como posso ser lembrado, na visão do reino fala algo muito importante. O que posso deixar? Qual o legado? Veja, a visão vai transformar o capital em ferramenta, a influência em responsabilidade, negócios em plataformas, recursos em sementes e sucesso em legado. Essa é parte da visão do reino que não rejeita crescimento. Mas a pergunta principal, crescimento para quê? Veja, a visão do reino sempre vai perguntar, crescimento para quê? E se você consegue responder na visão de reino, é hora de avançar. Eu vou dar um exemplo aqui de um personagem bíblico, Abraão. É um dos primeiros grandes exemplos bíblicos que é destacado lá
em Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10, onde mostra Abraão caminhando, ainda sem conhecer completamente o destino. Abraão recebe uma direção antes de receber o mapa. Recebeu uma promessa antes de receber todos os detalhes. Recebeu uma palavra antes de receber todas as garantias. E Deus disse, em essência, sai, eu vou te mostrar. Sai, eu vou te mostrar. E essa é uma das características da verdadeira visão. Você nem sempre recebe todos os detalhes no início. Muitas vezes, você recebe apenas luz suficiente para dar o próximo passo. E porque Deus não está apenas interessado em mostrar o destino, Ele está informando e formando o homem que será capaz de chegar até Ele. Veja que existe uma grande diferença. Muitas vezes você é formado no processo. Que bom que você pudesse ser formado antes do processo. Existem empresários que querem um mapa completo antes de começar. Querem saber quanto vão ganhar, quem vai participar, qual será o resultado, quanto tempo vai levar, quais serão todos os riscos. Mas toda construção relevante começa, vamos dizer, com um grau de incerteza. A visão, ela oferece o quê? Direção. As estratégias vão oferecer o quê? O método. A disciplina sustenta o processo. E a fé, ela permite continuar quando ainda não é possível enxergar tudo. Veja, todo empreendedor tem um pouco da visão, é visionário. Todo grande empreendedor possui uma capacidade especial. Enxergar valor onde outros enxergam problemas. Vou dar um exemplo comum. A maioria diz que o mercado está difícil. Um visionário, ele vai dizer o quê? O que essa mudança está criando? Isso é uma perspectiva. Um empresário comum vê, as pessoas não estão comprando. E o visionário, ele vai perguntar, que nova necessidade está surgindo? Um líder comum, ele vai ver, não temos recursos. Um visionário pergunta, o que podemos fazer com aquilo que temos? Um líder sem visão, ele começa a administrar problemas. Um líder com visão, ele vai começar a construir soluções. Veja, visão faz parte dos 12 territórios de influência do reino. Os movimentos vão trabalhar com a ideia que o reino deve influenciar diferentes áreas da sociedade. Governo, economia, espiritualidade, família, educação, saúde, ciência, tecnologia, artes, comunicação, meio ambiente, justiça social. E tudo isso nos tempos e estações. E uma das maiores limitações da igreja ao longo da história foi imaginar que a influência espiritual só vai acontecer dentro de um prédio religioso. Mas o mundo,
ele é formado por culturas. Culturas são formadas por ideias. Ideias são propagadas por pessoas. E pessoas ocupam territórios. Existem pessoas que elas são chamadas para a área da economia. Existem pessoas que são chamadas para a área da educação. Existem pessoas que são chamadas para a área da comunicação. Existem pessoas que são chamadas para a área da tecnologia. Existem pessoas que são chamadas para a área política. Existem pessoas que são chamadas para a área da arte. Existem pessoas que são chamadas para a área da saúde. Existem pessoas que são chamadas para a área dos negócios. A questão não é simplesmente onde você trabalha ou em que área você está. A pergunta principal é: que território Deus colocou sob a sua influência? Então, veja. Saiba qual é o território hoje que você está. E foi Deus que colocou você lá. E você está conseguindo influenciar na visão de reino? A visão, ela não é controlar tudo. E esse ponto é um ponto essencial para manter você na visão de reino. Existe uma diferença entre visão e controle. O controlador, ele quer o quê? Dominar tudo. O visionário, ele sabe exatamente o que precisa construir e também sabe que não conseguirá construir sozinho. Por isso, grandes visões exigem grandes alianças. Nenhuma grande construção ela é realizada por uma única pessoa. Empresas, elas são construídas por equipes. Movimentos são construídos por comunidades, por nações. Nações, elas são conquistadas por gerações. São construídas por gerações. São transformadas por gerações. E o reino de Deus é avançado por um corpo. E o corpo de Cristo, a igreja, é fundamental no posicionamento do que está por vir. A visão, ela precisa produzir conexões, alianças, parcerias, mentores, conselheiros, investidores, líderes, construtores. A visão, ela precisa produzir isso e muito mais. Uma visão grande, grande demais, para ser construída sozinho? Muitas vezes, uma visão grande vai ser o suficiente para controlar nações, gerações. Ser construído por um? Não. Construído pelo corpo, pelo reino. Visão e a última grande transferência de riqueza. Aqui entra uma pequena parte da visão que está por vir. No livro, se você puder adquiri-lo, vou deixar na descrição, apresenta riqueza como uma responsabilidade. Apresenta a riqueza como uma ferramenta de transformação. E destaca o avanço do reino. Quem sabe administrar, quem é um bom mordomo, para estar com os recursos em mãos para o crescimento do reino. O evangelho chegar a toda criatura.
E para receber esses recursos, pessoas estão sendo preparadas para administrar e direcionar esses recursos com fidelidade. Existem conversas acontecendo sobre recursos. Existem conversas acontecendo sobre riqueza. Existe uma conversa acontecendo sobre capital. Mas talvez a pergunta mais importante não seja quem vai receber, mas sim quem está preparado para receber, administrar e multiplicar. Deus não entrega grandes responsabilidades apenas a pessoas talentosas. Talento vai produzir crescimento, mas caráter sustenta o crescimento. Conhecimento pode gerar dinheiro, mas a visão é quem vai determinar o destino do dinheiro. E a verdadeira questão da riqueza não é apenas possuir, é administrar. Recursos nas mãos de alguém sem visão apenas aumentam a escala do problema. Recurso nas mãos de alguém que tem visão vai trazer o futuro de Deus para o povo. Veja o caso de José. É um dos melhores exemplos bíblicos para o público empresarial. É José. José não foi apenas um intérprete de sonhos. José foi um administrador de visões. José conseguiu enxergar 7 anos de abundância e 7 anos de crise. E mais, ele recebeu da sabedoria de Deus uma estratégia antes da crise chegar. Quando todos estavam celebrando a abundância, José estava pensando na escassez que viria. Quando todos estavam consumindo, José estava administrando. Quando todos estavam olhando para o presente, José estava preparando o futuro. Essa é uma das características de líderes visionários. Eles não são governados apenas pelo que está acontecendo agora. Eles estão se preparando para aquilo que ainda vai acontecer. O visionário, ele não espera a crise para começar a construir. Ele constrói antes. Ele prepara pessoas antes. Ele organiza recursos antes. Ele forma alianças antes. Ele cria estruturas antes. Quando você tem uma visão pequena, existe um perigo. Uma visão pequena, às vezes aparenta e parece ser confortável. Mas uma visão pequena vai desperdiçar, às vezes, grandes capacidades. Existem pessoas que foram chamadas para construir cidades, mas estão ocupadas apenas tentando melhorar a sua própria casa. Existem pessoas que foram chamadas para formar líderes, mas estão preocupadas apenas com a sua própria posição. Existem pessoas que foram chamadas para influenciar gerações, mas estão buscando apenas aprovação. Existe uma diferença
entre viver bem e viver com propósito. Não há nada errado em você querer prosperar. Mas existe algo errado quando a prosperidade ela traz caos, ela tem a ganância, quebra princípios. E toda visão ela precisa ser testada. Anota aí nos comentários. Toda visão precisa ser testada. Pois uma visão verdadeira, ela passa pelos seguintes testes. Primeiro teste, o tempo. Anota aí, primeiro teste, o tempo. A visão permanece quando a empolgação acaba. Esse é o primeiro teste. Segundo teste, a oposição. Você continua construindo quando as pessoas não entenderam, quando as pessoas dizem que não vai dar certo, quando as pessoas te chamam de louco. Esse é o teste 2, é o teste da oposição. O teste 3, eu vou chamar de o sacrifício. Você está disposto a pagar o preço? Teste 4, a fidelidade. Você vai continuar trabalhando mesmo sem estar recebendo o reconhecimento? O teste 5, o propósito. Se ninguém soubesse que foi você, ainda assim valeria a pena você construir? Porque o que a maioria querem é o quê? É reconhecimento. Fui, a ideia foi minha e tal. Mas o teste 5 do propósito é exatamente isso. Você continuaria trabalhando mesmo que as pessoas não soubessem que a ideia foi sua, que foi você? Veja, a visão que depende do aplauso não é visão. Anota aí nos comentários. A visão que depende de aplauso não é visão. É necessidade de aprovação. A visão que depende de aplauso não é visão. É necessidade de aprovação. Veja, um líder comum ele vai perguntar: o que é que eu posso ganhar? O que é que eu ganho? Já o líder maduro ele pergunta: o que posso agregar? O que posso deixar? O que posso fazer? O empresário comum ele vai construir uma empresa. Mas o empresário visionário ele vai fazer o quê? Construir uma instituição. O líder ali comum ele vai formar o quê? Seguidores. Mas o líder visionário ele vai formar líderes. O homem comum ele vai querer bens, vai querer deixar construir bens. E o homem de visão ele vai o quê? Deixar princípios, legados. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Se você desaparecesse amanhã, o que continuaria existindo? Se você desaparecesse amanhã, o que continuaria existindo até onde você construiu? E essa pergunta, ela gera talvez uma resposta desagradável, dramática. Que muitos podem partir, mas algo para. Algo não vai além de você. Então, se você desaparecesse amanhã, o que continuaria existindo após você? Eu vou fazer 5 perguntas, mas eu não quero que você responda rapidamente.
Eu quero que você pare, pense, volte, pegue papel, caneta, reflita, anote. E a primeira pergunta é: o que Deus colocou no seu coração que não existe ainda? O que Deus colocou no seu coração que ainda não existe? Segunda pergunta: qual problema você foi chamado para resolver? Qual problema você foi chamado para resolver? Terceira pergunta: qual o território? Em que área você está que pode influenciar? Qual território está sob a sua influência? A quarta pergunta: quem precisa ser alcançado através daquilo que Deus colocou em suas mãos? Quem precisa ser alcançado através daquilo que Deus colocou em suas mãos? A quinta: se Deus aumentasse os seus recursos hoje, você saberia exatamente onde colocá-los? Se Deus colocasse hoje, se aumentasse hoje seus recursos, você saberia exatamente onde colocá-los? Talvez muitos vão nem precisar de mais recursos. Muitos vão precisar talvez de uma visão mais clara. Muitos vão precisar de mais influência. Talvez entender como receber essa influência. Talvez enxergar as oportunidades. Muitos vão precisar reconhecer a oportunidade que já está diante de você. No livro tem a ativação da visão. É onde é proposto transformar a revelação em prática. Inclui exercícios de escrever os territórios que Deus colocou, confiou a você, para você influenciar. Nesse mesmo papel e caneta, faça a seguinte pergunta. Pergunta número 1. O que eu consigo enxergar? Aí você vai olhar para a sua realidade hoje, presente, e vai olhar com a visão. O visionário que está dentro de você, para você enxergar uma realidade futura que Deus quer transformar e trazer para o presente. Mesmo que não exista ainda. A segunda pergunta. Você vai se perguntar quem será beneficiado com essa visão. Quem será impactado por essa visão? Terceira pergunta. Quais os territórios estão envolvidos nessa minha visão? Negócios, educação, comunicação, economia, tecnologia, família, cultura, governo, igreja, sociedade, política, justiça. Quem precisa estar comigo? A quarta pergunta. Quais pessoas são necessárias para que esta visão estejam juntos e possamos realizar? Quinta pergunta. Qual é o próximo passo? Não escreva os 20 anos para frente, 40. Mas comece com o próximo passo. A visão ela pode ser longa. Citando 2040, estendemos bastante até o ano de 2040. Mas qual é o próximo passo hoje, aqui, agora? E para isso eu vou fazer a declaração profética deste episódio para ativar em você a visão. Se preparem,
Se concentre e repita junto comigo. Eu não viverei limitado pelo que vejo ao meu redor. Recebo hoje visão para enxergar além das circunstâncias. Recebo discernimento para reconhecer os territórios que Deus colocou sob minha influência. Não construirei apenas para mim. Não acumularei apenas para mim. Não liderarei apenas para ser reconhecido. Minha influência terá propósito. Meus recursos terão direção. Minha liderança servirá a uma missão. A minha visão alcançará gerações. Eu não serei apenas um espectador. Eu não serei apenas um consumidor. Eu não serei apenas um admirador daquilo que Deus está fazendo. Eu escolho construir. Eu escolho liderar. Eu escolho servir. Eu escolho administrar com fidelidade aquilo que Deus colocar em minhas mãos. Sou chamado para enxergar. Sou chamado para construir. Sou chamado para influenciar. Sou chamado para deixar um legado. Eu sou uma coluna viva do reino. E te convido agora a receber a oração final. Ora junto comigo. Diga, Pai Celestial, amplia, Senhor, a nossa visão. Livra-nos de construir apenas para nós mesmos. Livra-nos de transformar recursos em ídolos. Livra-nos, Senhor, de buscar influência sem propósito. Dá-nos, Senhor, olhos para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Dá-nos, Senhor, discernimento para reconhecer os territórios que o Senhor confiou em nossas mãos. Dá-nos, Senhor, sabedoria para administrar os recursos. Dá-nos coragem para construir. Dá-nos caráter para sustentar aquilo que recebemos. Que nossos negócios sirvam, que a nossa liderança edifique, que nossa influência transforme, que nossos recursos alcancem vidas, que nossas decisões sejam maiores do que o presente. E que, Senhor, aquilo que construirmos permaneça como testemunho da Tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Veja, chegamos ao encerramento e eu te convido para assistir o próximo episódio, pois a visão é o começo, mas visão sem estrutura permanece apenas como uma ideia. E a pergunta agora é: o que sustenta uma visão quando chegam as dificuldades? O que faz uma pessoa continuar quando os resultados demoram, não chegam? O que mantém um líder de pé quando todos ao redor o abandonam? Então, no próximo episódio de As 12 Colunas do Reino, nós vamos falar sobre o tema alianças. Porque ninguém constrói algo grande sem decidir primeiro com quem vai estar comprometido. Até lá, lembre-se, você não pode construir aquilo que não consegue enxergar. Mas depois que Deus lhe permitir enxergar, a responsabilidade de construir começa com quem vai estar junto. O mundo não será transformado por pessoas que apenas enxergam o que existe ou o que vai existir. Será transformado por pessoas
que conseguem enxergar aquilo que ainda não existe e possuem coragem suficiente para construí-lo. Te vejo no próximo episódio, na próxima live. Fiquem na paz do Senhor Jesus.